Seja bem-vindo no canal, meu nome é Luiz Novaes. O Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer um vídeo onde eu pudesse explicar o que é ser um cristão. As pessoas, em geral, olham para o crente ou para o cristão como sendo o adepto, o seguidor de uma religião. Então existem muitas religiões no mundo, religiões africanas, religiões no Oriente Médio, religiões orientais, e o cristianismo seria apenas uma delas, mais uma religião das milhares de religiões que existem. Eu quero te mostrar nesse vídeo, eu vou te mostrar biblicamente. O cristão não é apenas um seguidor de uma religião. As religiões podem até ter algo em comum, como, por exemplo, as religiões têm geralmente ritos. Tem, por exemplo, uma forma de você se comunicar com Deus. Nós chamamos de oração. Muitas são as religiões que têm orações, têm rezas e têm seus rituais. Mas ainda assim, esses pontos em comum com o cristianismo não tornam o cristianismo uma religião. Afinal de contas, Luiz, o que é então ser cristão? Ser cristão é ser vindo de Deus, a primeira marca do cristão. O cristão, ele veio de Deus. Isso é algo poderoso, isso é algo muito profundo. É simples, mas é muito profundo. No livro de João, no capítulo 3, tem uma conversa famosa entre Jesus e um mestre da lei, chamado Nicodemos. Esse homem foi até Jesus perguntar coisas do reino de Deus, porque ele não estava entendendo algumas coisas que Jesus falava. Depois você pode conferir com mais detalhes a conversa, mas tem um trecho em que Jesus diz o seguinte: importa que vocês nasçam de novo. Quem nasce de carne é carne, é ser humano. Quem nasce do Espírito, o Espírito com E maiúsculo. Quem nasce do Espírito é Espírito. Ali Jesus estava dizendo, aquele que quer entrar no reino de Deus, ele vai ter que nascer de novo. E nascer de novo significa nascer do Espírito Santo. Significa nascer de Deus. Então, o cristão é uma pessoa que nasce de Deus. É uma pessoa que vem de Deus. Só o cristão vem de Deus. Você me pergunta, Luiz, mas todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus? Negativo. Biblicamente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no início. Adão era a imagem e semelhança de Deus, até o momento em que ele pecou, até o momento em que ele foi afastado de Deus. Adão foi projetado para ter a vida eterna. Adão tinha a vida eterna, mas chegou um momento em que Deus tirou Adão do jardim do Éden e bloqueou o acesso até a árvore que tinha o fruto da vida. Adão tinha acesso a uma árvore que iria dar vida eterna a ele, alimentar a vida eterna que havia no espírito dele. Mas a partir do momento em que ele desobedeceu a Deus, Deus teve que cumprir a palavra que dizia: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Esse morrerá estava falando não do corpo de Adão, mas do espírito, o que estava dentro. O que eu quero te mostrar é que o cristão tem a vida eterna. O cristão veio de Deus, por isso ele é uma semente que veio de Deus. Ele tem a natureza do próprio Deus. Cristão tem a natureza de Deus. Outras religiões são outras religiões. O cristianismo, como eu disse, não é uma religião, e apenas o cristão é a semente de Deus, que nós viemos de Deus. Então, essa é a primeira marca do cristão, é a vida eterna. É uma vida que veio do próprio Deus. A segunda marca, o cristão é um praticante da palavra. Existem pessoas que vão a um culto de domingo e essas pessoas estão acreditando que são cristãs. Elas vão a um culto de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica e acreditam que isso é ser cristão. Frequentar o culto, adorar a Deus em grupo, ou seja, adorar a Deus coletivamente, aprender a palavra coletivamente. Isso faz parte da vida cristã bíblica. Nós vemos isso no livro de Atos. As pessoas se reuniam nas casas e no templo.
Nas casas, elas mantinham comunhão, elas faziam a ceia do Senhor em memória a Jesus Cristo, como ele mandou, e também se reuniam no templo. Mas essas são marcas da vida do cristão, mas isso não resume a vida do cristão. O cristão, ele é um praticante da palavra. Essa é a segunda marca. Praticar a palavra é você meditar na palavra, aprender a palavra e você pratica a palavra. Existem pessoas, essas, por exemplo, que vão ao culto, muitas não praticam a palavra. Elas apenas vão ao culto, como faziam quando eram adeptas de uma religião qualquer. E saíram daquela religião, receberam Jesus e estão indo ao culto. Ir ao culto não significa que eu sou cristão. Pode ser que eu esteja vivendo uma vida no estilo de vida cristã, mas não é o suficiente, não se resume a isso, porque, como eu disse, o cristão é o praticante da palavra. E tem algo muito interessante. Jesus disse que o sábio é aquele que ouve a palavra e pratica. Então, o cristão é a pessoa que vive na prática da palavra. Quando a palavra, que é Jesus, entra no cristão, ele começa a agir como Jesus agia. Eu posso dizer para você algo que é muito estranho. No livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, ó: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Isso aqui é muito importante. Quando eu falo prática da palavra, eu não estou falando de algo que você vai fazer por esforço. Algumas pessoas, alguns irmãos, vivem no esforço para fazer a vontade de Deus. Elas estão bem intencionadas, mas a prática da palavra é diferente. Esse texto que eu li fala que a obediência vem pela fé. Eu tenho que ter fé na palavra, fé em Jesus, fé no poder do Espírito Santo que habita em mim, e então eu vou praticar a palavra. Essa palavra que entra em nós, a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida. A palavra é o próprio Jesus. No livro de João, no capítulo 1, lá no início você vê, o verbo estava com Deus e era Deus. A palavra estava com Deus e era Deus. Esse é Jesus Cristo. Então, quando Jesus entra em nós, pela meditação da palavra, o que acontece? Nós agimos conforme a palavra. A palavra se move em mim e eu ajo conforme a palavra. Então, a segunda marca do cristão. O cristão é um praticante da palavra. Ser cristão não é ter uma religião, seguir uma religião. É muito mais. O cristão é uma pessoa projetada para viver de uma forma extraordinária. Ele pode não viver, mas ele foi projetado para viver de uma forma extraordinária. Você foi feito para viver de uma forma extraordinária, um estilo de vida como o de Jesus Cristo. Exatamente isso. A terceira marca agora de um cristão bíblico, um cristão que está trilhando um caminho em direção à maturidade, porque nós fomos chamados para vivermos a vida que Jesus viveu. Jesus é chamado de um varão perfeito, ele tinha a plenitude de Deus nele, e nós somos chamados a viver dessa forma, não abaixo, mas do mesmo nível. Então nós não estamos aqui, estamos aqui. Deus quer, o Pai planejou isso, que você e Jesus estejam no mesmo nível, praticando a palavra, expressando a palavra de Deus. Agora, a terceira marca do cristão bíblico. O cristão bíblico, ele tem uma fé do tipo de Deus. O que seria uma fé do tipo de Deus? Eu falei no item 1 que nós viemos de Deus. A primeira marca foi, o cristão, ele veio de Deus. Como ele veio de Deus, ele tem a natureza de Deus. Nós podemos dizer que nós temos o DNA de Deus. Ter o DNA de Deus, ter a natureza de Deus, significa que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem no início, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão cometeu o pecado, ele foi contaminado. Então a natureza de Deus e a do homem que estava no mesmo nível, a natureza. O que aconteceu? O homem caiu. Quando ele caiu, ele perdeu a natureza de Deus. Ele deixou de ter o mais importante daquilo que vem de Deus, que é a vida eterna. Então ele deixou de ser a semelhança de Deus. Ele deixou de ser. Quando Jesus veio, o que ele fez?
ele possibilitou, ele tornou possível o restabelecimento da situação do homem lá quando Adão foi criado. Então, hoje, nós podemos ter uma fé do tipo da fé de Deus. E para que serve essa fé divina que habita em nós? Para que serve? Essa fé, ela permite que nós possamos fazer, vamos dizer, obras sobrenaturais. Como, por exemplo, Deus pode contar para mim algo sobre a vida de uma outra pessoa, para que eu possa, sabendo disso, ir até essa pessoa, falar com ela alguma mensagem que vai edificar essa pessoa, que vai consolar ou que vai dar coragem para essa pessoa fazer algo, por exemplo. Há um tempo atrás, eu estava orando e eu falei com o Senhor: ô meu Pai, eu estou à sua disposição para que o Senhor me fale algo de útil, para que eu possa repassar para alguém que está precisando. E naquele momento eu não tinha tido experiências dessa forma ainda. Eu estava buscando ter e aconteceu que eu fui surpreendido. Deus me falou, o Espírito Santo me falou, o nome de uma pessoa que eu não via há mais de 10 anos, é uma parente minha, eu não sabia da vida dela, como ele estava, onde ele estava, mas o nome dela veio à minha cabeça e eu sabia que eu conhecia apenas uma pessoa com aquele nome. Naquele momento eu falei: Senhor, o que eu devo falar para ela? E aí começaram a vir na minha mente imagens de um bebê. Só que, como é um assunto muito forte falar de bebê, de filho, de gravidez, eu não tive coragem. Eu rejeitei aquela imagem e Deus ministrou ao meu coração uma mensagem. A mensagem era o seguinte: diga para ela que eu amo, que eu cuido, que eu estou com ela, que eu participo da vida dela. E então eu procurei a minha irmã, pedi o contato dessa pessoa, que é uma parente, meio distante, mas é uma parente minha. E eu entrei em contato com ela e marquei de conversar com ela naquele dia à noite. E naquele mesmo dia, à noite, ela não me ligou, ela disse que ia ligar e não ligou. E aconteceu que eu tomei a iniciativa, mandei mensagem para ela, perguntei o que havia acontecido. E ela me disse que estava muito triste, estava chorando. Olha bem, Deus me mostrou bebê, uma imagem de um bebê. E eu não quis. Mas aí Deus me deu uma mensagem, o Espírito Santo me falou aquela mensagem de amor, de consolo, dizendo que está com ela, que ele conhece ela, que ele anda com ela. Então, ela aceitou conversar comigo. E aí eu liguei para ela, e nós conversamos, e ela contou que estava chorando muito. E ela escondeu de mim o motivo. Ela disse que não sabia o motivo. E aí eu entreguei para ela aquela mensagem, ela se emocionou e chorou muito. 3 meses depois eu fui conversar com a irmã dela. E a irmã dela me disse: olha, Luiz, a mensagem que você entregou para minha irmã foi muito legal da sua parte, porque ela havia acabado de perder um bebê naquele dia. Aconteceu um aborto espontâneo. E ela estava muito triste. E você entregou essa mensagem para ela. Então, de alguma forma, aquela mensagem consolou o coração dela. Ela apenas não se sentiu confortável. Ela não se sentiu confortável de compartilhar comigo o motivo daquela tristeza, né? Daquela situação ali que ela estava vivendo. Ela não se sentiu confortável. E ela não contou para mim que havia tido um aborto. Mas a verdade é que o aborto havia ocorrido. Então você vê que o cristão ele tem a fé do tipo de Deus que permite que ele se mova de uma forma sobrenatural. Já aconteceu muitas outras situações, como por exemplo a cura de enfermidades. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha um caroço no seio e estava na pandemia. E essa pessoa me disse: olha, Luiz, eu tô com muito medo de ir ao poço para olhar esse caroço, que pode ser um câncer. Eu tô com medo de ir por causa da pandemia. Aí eu senti dentro de mim que aquilo poderia ser resolvido por meio do poder de Deus. Então, usando a fé de Deus que está em mim, eu fiz o seguinte: eu falei assim: procure no seu peito e vê se tem algum caroço aí agora. E aí a pessoa começou a procurar o caroço e o caroço não estava sendo encontrado. Eu falei: não, procura com calma. Ela continuou procurando e achou, mas ela disse que estava bem menor do que estava antes. E aí eu usei a minha fé de novo e falei com ela: olha, eu vou orar pelo seu joelho. Aí eu orei pelo joelho dela, declarando a cura do joelho. E depois de orar pelo joelho, eu falei: agora procure de novo o caroço. Novamente eu usei a fé. A fé é uma marca do cristão. O cristão é essa pessoa que imita Jesus Cristo.
E ela foi procurar o caroço. Sabe o que aconteceu? Ela não encontrou o caroço. E para certificar que aquilo realmente havia acontecido e que não havia sido apenas um engano, no dia seguinte eu perguntei: como você está? Tudo bem? Tudo bem, ela falou. E aí eu disse: o caroço ainda está aí? Ela falou: não, eu não achei. Eu falei: mas você está sentindo alguma dor no peito? Ela disse: não, não tem dor, não tem caroço. Realmente, ela foi curada milagrosamente apenas porque eu usei a fé de um cristão. A fé de Deus está em mim e eu usei essa fé. Esse vídeo, meu irmão, é o vídeo 1 de 2 vídeos. Então, você está assistindo esse agora, eu vou colocar na descrição aqui o link da parte 2 desta série, O que é ser cristão. Eu tenho certeza que você foi abençoado, quero te convidar a se inscrever no canal, quero te convidar também a deixar o seu joinha, se você quiser que eu ore para você por alguma coisa, para te ajudar na oração, para você receber algo da parte de Deus, pode ser uma cura ou qualquer outra situação, deixa aqui embaixo no comentário, fala comigo aí e a gente vai participar dessa situação, tá bom? Um forte abraço para você. Fica com Jesus aí, no nome de Jesus. Amém. Até mais.